ajudar você a fazer sua prova que você tem na escola, ajudar você a se organizar para o seu estudo de vestibular e Enem, tá certo? E hoje eu vou começar com a seguinte disciplina, vou pegar biologia e ainda principalmente com a divisão celular, que é uma pedrinha no sapato de muita gente, só que agora não vai ser mais, porque você precisa ter os conceitos básicos. Tendo os conceitos básicos, você vai conseguir relacionar e fazer qualquer questão. Aí você fala assim, poxa Paula, quando você fala de divisão celular, na minha cabeça já vem meiose ou mitose. Aí que está o erro. Quando falamos de divisão celular, tem que vir quem na nossa cabeça primeiro? A intérfase, que é a fase da preparação da célula para ela entrar ou em meiose ou em mitose. Aí nessa hora você fala assim, vem uma pergunta, quando que eu vou saber que é meiose? Quando que eu vou saber que é mitose? Olha lá, vem comigo. Quando a gente fala de mitose, nós levamos em consideração o quê? Os tecidos, eles precisam de reparação, de reconstituição. Quando a gente cai, quando a gente se corta, certo? O tecido ele precisa de reparação, eu preciso de número de células. Aí vai ocorrer o processo de mitose. Já quando eu preciso de redução da carga genética, como ocorre lá nos processos de gametogênese, que a gente vai acabar falando também, ocorre o processo de meiose, que eu tenho uma redução da carga genética. Mas vamos parar com esse papinho e vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de intérfase, a analogia é o seguinte, que eu faço para os meus alunos do presencial. Vai ter um show, certo? E aí no estádio, geralmente as portas vão estar abertas às 5 horas. Mas o trajeto que ele faz de casa até chegar à porta do estádio e ficar até a abertura, geralmente dá o quê? Dá umas 12 horas. O pessoal fica lá esperando para ver o show da sua banda incrível, do seu cantor sensacional. E aí o que vai acontecer nessa história toda? Você tem um tempo longo para um show de 1h30, no máximo 2 horas. Entenderam a relação? Certo? Intérfase, fase longa, meiose ou mitose, fase curta. Só que dentro da intérfase nós vamos ter 3 fases, G1, S e G2. Fica esperta com isso, porque a G1 vai ocorrer o quê? A síntese de RNA. Opa! Se é síntese de RNA, significa que eu vou ter o que nesse contexto? Qual que é o outro nomezinho mesmo, Paula? Vamos ter o processo de transcrição. Belezinha? Nunca mais vai esquecer, certo? Quando eu falo da fase S, S síntese de DNA, qual que é o outro nomezinho mesmo? A replicação. Se aparecer uma questão, já vai ficar esperto. E quando falamos da fase G2, a síntese de proteínas. Opa! Se eu tenho síntese de proteínas, significa que eu tenho o processo de tradução. Fechou? E isso vai estar ocorrendo na célula. Dentro dessa história, se eu precisar de um processo, que eu preciso de um número aumentado de células, no geral, de uma maneira mais grosseira para a gente falar, para ficar gravado na sua memória, eu tenho que a célula 2N se transformará em 2 células 2N. Se for uma célula N, transformará em 2 células N. Aí você fala assim, poxa Paula, mas que meleca que é célula 2N e célula N? Vamos aos nomes? Célula diploide, célula haploide. Resumindo mais a história, célula mãe na mitose forma 2 células filhas com a mesma carga genética. Ou seja, 2N aqui formou 2 células 2Ns. Célula N formou 2 células N. Ou seja, então se você está falando que é número, Paulo, que é quantidade, significa que a mitose é equacional? Fechou isso aí, meu amor. Tá certinho. Aí agora, quando a gente fala da meiose, o que vai acontecer? A meiose é um pouco mais refinada, ela é um pouco mais complexa. Eu terei 2 fases, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 ela é caracterizada
pelo aparecimento das células haploides. Como assim, Paula? Eu vou ter redução de carga genética, ou seja, de 2 N's vai aparecer 2 células N. Ah, Paula, beleza. Mas vamos parar para pensar, não é divisão celular? Então, eu preciso ter o quê? Redução de carga genética e aumento dessas células com essa carga genética reduzida. Então, eu vou ter o quê? Uma fase equacional, que é a fase 2. Aí, o que vai acontecer? Uma célula 2N, uma célula mãe, na meiose, gera 4 células filhas com metade da carga genética. Tendo isso, meu amigo, minha amiga, você já está na frente do seu concorrente e também, se você estiver fazendo a sua provinha básica, primeiro ano do ensino médio, já vai estar sabendo, cara, final do ano, meu pai e minha mãe não vão precisar se preocupar com as provas finais, que a gente vai conseguir viajar no tempo hábil, beleza? Fora as brincadeiras, tem uma coisa importante também para falar para você. Ah, Paula, você não falou aqui das fases que tem na mitose, as fases que tem na meiose. O que acontece aqui? Nós vamos ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E esse tema vai ser uma situação para a próxima aula de sexta-feira. Fechou?